Os hormônios masculinos são essenciais para o desenvolvimento e manutenção da saúde dos homens. Eles regulam diversas funções, desde o crescimento muscular até questões relacionadas ao humor. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Para conversar um pouco mais sobre a questão hormonal masculina, nós convidamos hoje dois colegas médicos especialistas. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar pedindo para que vocês se apresentem, conte um pouquinho da formação de vocês, como é que vocês atuam hoje aqui em Blumenau, nas áreas de vocês. Fiquem à vontade quem pode começar. Quiser começar. Bom, sou o Dr. Sérgio Scrovert, urologista. Já estou aqui em Blumenau acho que há uns 12, 13 anos. A formação na urologia, além da medicina, nós acabamos realizando a residência de cirurgia geral como pré-requisito. E depois, que são 2 anos, e posteriormente mais 3 anos de cirurgia geral, de urologia, desculpe. E eu acabei posteriormente fazendo algumas outras especializações, cirurgia minimamente invasiva, em Barcelona, na Fundação Puig Vert. Posteriormente fui fazer também cirurgia minimamente invasiva na Bélgica e cirurgia robótica também por mais 2 oportunidades. Mas aqui em Blumenau acabo realizando, além dessa subespecialidade, urologia geral também. Pois então, eu sou Fulvio Clemo Santos Tomazelli, sou médico endocrinologista, egresso da Universidade Federal do Paraná. Fiz uma residência de clínica médica, depois fiz uma residência de endocrinologia em Porto Alegre, onde fiz também o meu mestrado. Atualmente sou aluno do doutorado de endocrinologia na Escola Paulista de Medicina. Atuo em Blumenau desde o ano 2001, né? E também faço a docência na Universidade Regional de Blumenau. E atualmente ocupo um cargo no departamento, sou diretor do Departamento de Endocrinologia do Esporte e Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ah, que legal. Muito bom receber vocês aqui. Então, a gente vê que a equipe é de peso aqui para a conversa, né? Então, como eu comecei introduzindo, a questão hormonal masculina é bastante importante para a saúde dos homens, enfim, para o desenvolvimento. Quais são esses hormônios e como é que eles atuam durante as fases do desenvolvimento do homem? Gostaria que vocês dessem uma abordagem geral, assim, até para o pessoal que está assistindo. Nós temos os hormônios masculinos, né? Não é, o pessoal associa sempre a testosterona, mas a gente tem que lembrar que existem também os andrógenos adrenais, né? Uhum. Sulfato de hidroep, androstenediona e deidoepiandrostenediona. O desenvolvimento masculino, né, ele está mais centrado no papel da testosterona. Então, a testosterona ela é importante no desenvolvimento puberal e ela vai ser importante também depois na vida do homem adulto. E também, né, na vida fetal para, digamos assim, a formação da genitália masculina, né? Então, todas as etapas. A gente centra mais sempre na testosterona, né? Os hormônios andrógenos, eles têm um papel, né? Os hormônios andrógenos da suprarrenal, eles têm um papel, mas é um papel menor. É muito bacana porque realmente todo mundo só fala de testosterona, né? E às vezes chega também a um questionamento de quando que a testosterona acaba sendo efetiva no homem, né? Então, além dessa parte embrionária, depois é como se ela ficasse um pouquinho adormecida e na puberdade ela começa a aumentar novamente e que aí sim os jovens começam a ter alguns sinais de que realmente tem algum hormônio aflorando que vai dar os caracteres primários e também secundários masculinos, né? Como o aumento do testículo nas crianças, geralmente aí perto dos 10 anos de idade e daí para frente, pilificação, a voz um pouquinho mais grossa também. Então é nisso que se fala tanto da testosterona, geralmente no adulto, mas também no jovem ela é extremamente importante, né? E é normal que com o envelhecimento essa testosterona vá reduzindo, né? Principalmente acho que depois dos 60 anos. E todos os casos vão precisar de reposição ou quando que se vai precisar de ter a reposição desse hormônio? A gente tem que entender que existe um fenômeno fisiológico, né? Então, você ter uma redução dos seus hormônios por um processo natural, né? de aumento da idade, não significa que tem que repor exatamente esse hormônio, né? Desde a antiguidade, vamos dizer assim, as pessoas procuram o elixir da juventude, da virilidade, e não é exatamente repondo testosterona que isso vai acontecer. A testosterona ela deve ser reposta em situações específicas em que há deficiência, e não simplesmente porque ela tem um nível um pouco mais baixo, né?
Isso é importante. Isso seria independente da idade do paciente, no caso, né? É um conjunto, né? A idade, os sintomas associados, né? Com a deficiência da testosterona, né? Fraqueza, irritabilidade, o indivíduo ter disfunção erétil. Existem alguns sinais que vão nos levar a pensar se aquele indivíduo precisa ou não usar testosterona. Mas é sempre uma soma. Não, né? O sintoma com uma testosterona normal não vai melhorar porque você vai dar mais testosterona para esse indivíduo, né? O indivíduo vai ter que ter uma testosterona reduzida. A gente vai ter que ver se não existem outras causas dessa redução da testosterona. Existem algumas doenças que podem levar a testosterona a baixar, né? Então a gente tem que afastar essas outras causas, ter junto os sintomas para daí sim decidir. Um exemplo prático, não sei se eu posso dar aqui. Existe às vezes a questão da testosterona está baixa porque o indivíduo está com excesso de peso, um diabetes descontrolado, uma hipertensão, a síndrome metabólica que a gente fala, né? Esse indivíduo, na verdade, o primeiro passo para ele é melhorar o diabetes, é melhorar a questão do peso, para ver se naturalmente com isso a testosterona não vai subir já. E às vezes a gente observa que as pessoas pensam que pode ser o caminho inverso. Que ela vai tomar a testosterona e com isso vai melhorar o diabetes, com isso vai perder peso. E não é assim, né? É bastante interessante isso que o Dr. Fulvio falou, porque a gente recebe muitos pacientes no consultório achando que você vai ter uma fórmula mágica, você vai dar um monte de remédio para eles e eles vão melhorar. Todos os problemas vão resolver. Todos os problemas vão resolver. E realmente a gente tem que avaliar todos os sinais, sintomas e também um exame laboratorial, porque a testosterona não é mágica. Né? Então, às vezes, esses pacientes que eles têm que fazer a parte deles, perder peso, cuidar da diabetes, né? Mudar o estilo de vida. Muitas vezes o mais difícil é isso. É você conseguir conversar com o paciente a ponto de que ele se conscientize de que ele precisa mudar o estilo de vida e não necessariamente chegar lá e pedir uma reposição hormonal, por exemplo. Né? Até porque repondo sinteticamente pode acabar influenciando na parte endógena até do paciente, não? Sim, né? A gente tem que entender o seguinte, a gente não repõe a testosterona natural, a gente repõe ésteres de testosterona, que são fórmulas de testosterona produzidas em laboratório. Elas podem, por um lado, repor, né, a testosterona, claro, né, vai suprir as necessidades que o indivíduo tem, mas por um outro lado, por exemplo, a questão da fertilidade pode ficar prejudicada. Então, quando você repõe testosterona no indivíduo, isso pode atrapalhar a formação do espermatozoide, né? Então, tem que cuidar, né? Sempre é melhor, obviamente, o indivíduo ter a sua produção endógena. Quando há deficiência, ou seja, o testículo daquele indivíduo não consegue produzir a testosterona, aí é exatamente o momento em se repor. Então, né, você tem que entender que o hormônio, o princípio na endocrinologia é repor o que falta. Isso. Então... Não, eu acho interessante colocar isso, que tem um discurso que eu já escutei algumas vezes, que não, mas a testosterona essa é bioidêntica, igualzinha que tem no corpo. Nada que a gente vá colocar de forma artificial, enfim, vai ser igual que é o produzido pelo nosso organismo, né? Então, eu vou aproveitar o gancho e vou falar. Isso, por favor, fique à vontade. Bioidêntico é uma maneira de você, digamos assim, trazer uma impressão de que é algo diferente, que é algo mais saudável, que é algo mais moderno. Mas, na verdade, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem parecer sobre essa história, né? Então, a palavra bioidêntico não diz nada. Os hormônios, eles são produzidos sinteticamente, né? E é só, digamos assim, uma maneira de... Uma maquiagem, como às vezes a gente usa uma história de Premium, Prime, Gold. Não sei se consegui trazer a mensagem. Não, tá certo. Eu acho até que é importante a gente colocar isso, porque as pessoas, eles são enganadas com esses termos, né? E muitas vezes a intenção de quem coloca o termo realmente é essa, né? Esses sintomas, então, como a gente colocou, do hipogonadismo, eles são muito inespecíficos. Até outras condições podem dar os mesmos sintomas. E eu vejo que as pessoas às vezes se enganam. Então eu tenho essa fraqueza, essa baixa libido porque tá baixo. Qual que é a importância? Eu acho até que vocês deixaram isso bastante claro, de procurar um médico para fazer um diagnóstico adequado relacionado a isso antes de iniciar qualquer tratamento. Eu acredito que a função do médico é a orientação, né? Nós estudamos tanto sobre vários assuntos, para quê? Para orientar o paciente quando ele chega até nós, seja com sintomas ou até com dúvidas. Porque com essa febre de todo mundo repor testosterona,
Tem gente que chega lá e só pede, eu quero fazer uma avaliação metabólica para ver como é que está minha testosterona. Totalmente assintomático, sem indicação nenhuma, vida boa, até alguns pacientes que têm uma vida extremamente ativa, né, tanto em relação social, como também em relação à prática desportiva. Então, só porque acaba virando um frisson. E, claro, tem pacientes que têm sintomatologia, a gente faz avaliação metabólica, os hormônios estão perfeitos e daí sim, eles têm que tentar mudar um pouco o estilo de vida. O que a gente muitas vezes não toma por conhecimento é que o nosso estilo de vida ele é tão atropelado e tão estressante que muitas vezes o nosso problema não é metabólico, ele pode ser mais psicossocial também, a estafa, o burnout, e tudo isso tem que ser levado em consideração para uma qualidade de vida. A gente tem que pensar que o nosso corpo ele tem que estar em equilíbrio, né? E não necessariamente o equilíbrio não necessariamente é o que muitas pessoas pensam que é, eu tenho uma vida saudável, mas eu preciso tomar algum tipo de medicamento, não digo nem só testosterona exógena, para eu me sentir bem e ter uma vida melhor. Nem sempre esse é o caminho. Eu acho que tu colocou isso. Hoje em dia a gente vê esse culto à beleza, ao corpo estético, e as pessoas vêm procurando fórmulas mágicas como se a solução fosse num pequeno comprimido, né? O Dr. Fúbio comentou antes, tem essa resolução do CFM que deixa bem claro que eles são contra a reposição hormonal para fins estéticos ou para ganho de desempenho no esporte. E eu acho engraçado que outro dia tava no aniversário, e daí um casal de conhecidos estava comentando que tava numa outra mesa, né, de jantar, e daí tinha um dos homens que falava, porque eu já tenho 11 chips no corpo, enfim. E nesse mesmo momento comentavam que estavam tentando engravidar, e ele e a esposa, e daí eles que, apesar de leigos, sabem um pouco mais da informação, já acharam aquilo, olha, talvez, né, tem alguma justificativa por estarem tentando e não estarem conseguindo engravidar. Então, quais os riscos que essa reposição hormonal errada, mal indicada, pode trazer para o indivíduo? Eu acho assim, é importante, o tema hoje é justamente falar saúde masculina, né? A saúde, a gente costuma usar uma frase em obesidade, e a gente faz uma analogia com essa frase para a questão da saúde masculina. A felicidade não está na balança, né? E a saúde masculina não está na testosterona. Eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Então, muitas vezes o indivíduo, ele acha que usando a testosterona, e tem os chips, tem outras coisas, ele vai ter toda a sua saúde preservada. Muito pelo contrário, né? Você não tem a exata certeza dos malefícios a longo prazo. Instalar um chip em alguém, muitas vezes é muito difícil de retirar esse chip, se for o caso. A substância ali, a gente não sabe exatamente muitas vezes o que é inserido, né? Tanto que hoje assim, não há nenhuma indicação de implante de hormônio testosterona no nosso meio, né? E não é no nosso meio. Se a gente for no mundo, a gente vai ver que existem algumas formas diferentes de aplicação de testosterona. No Brasil, basicamente, a gente tem gel e injetáveis, mas a gente não tem implantes, né? Então, não há qualquer segurança. Riscos a longo prazo. Câncer de próstata, câncer de fígado, hipertensão, derrame, infarto, elevação de colesterol, diabetes, agressividade, problemas cognitivos, né? A gente tem muito dano em todos os órgãos e sistemas, né? Então, usar um hormônio testosterona sem uma indicação absoluta é totalmente arriscado, né? Não tem qualquer segurança. E eu diria assim, às vezes no início, eu acho que é aí que é a grande armadilha. Talvez você vai concordar comigo. O indivíduo usa uma testosterona e ele tem no início uma euforia, um aumento da sua performance, ele pode estar se sentindo bem com aquilo. Mas por trás pode estar acontecendo uma série de situações que vão se manifestar daqui 3, 4, 5 anos. Né? Então a gente não tem como defender o uso de hormônio em quem não tem deficiência. E isso tem pareceres técnicos, tem resolução do Conselho Federal de Medicina, isso está muito claro. A Sociedade Brasileira de Urologia também é muito séria nesse sentido. Então, acho que eu acho que é uma coisa triste que a gente vê na prática hoje, é que muitos colegas com CRM acabam tendo uma indicação contrária do que os grandes órgãos preconizam atualmente, né?
como é que vocês devem ver muito mais isso no consultório, porque esses pacientes acabam chegando diretamente para vocês, às vezes já com a consequência do uso indevido, não antes de querer começar a usar, ou enfim. Sim, isso é quase semanal, na realidade, né? O que o Dr. Fulvio falou em relação também à parte de fertilidade, é muito comum. Paciente que usou por um grande período, hormônio exógeno, aí chega, agora eu quero ter filho. E ele já não tem mais testículo, porque o testículo atrofiou, porque não precisou mais ser estimulado a ponto de fazer a testosterona e também os espermatozoides. Então, não só da parte de espermatogênese, mas outras, tudo isso que o Dr. Fulvio já falou, de malefícios que uma reposição errônea pode acarretar, isso sim a gente acaba vendo no dia a dia. Eu sempre falo para meus pacientes que querem muito fazer reposição hormonal, que eu falo, é a mesma coisa que você ter o teu carro e andar ele no turbo durante o ano inteiro. Toda vez que você usar, o motor, uma hora ele vai fundir. Se esse teu carro tem 300 mil quilômetros para andar, talvez quando chegar em 40 mil quilômetros, o motor já não vai mais fazer aquele efeito que ele precisaria. Então, assim, a reposição hormonal, ela é muito boa para pacientes que realmente precisam. E não tem alguns pacientes que às vezes ficam bravos, que chegam, pedem hormônio e eu acabo não prescrevendo, tento orientar da melhor maneira possível, mas tem que ser mas não é fácil. Prescrito com parcimônia, sim. Tem suas indicações, as indicações são muito bem estabelecidas hoje em dia. Teve um estudo que lançou esse ano no New England, o Traverse, que avaliou a segurança de usar testosterona, mas foi um grupo de pacientes bem específico, com controle, acho que era testosterona em gel, eles faziam a dosagem do nível sérico bem certinho, esses pacientes tinham uma deficiência comprovada, e vários colegas eu acabei vendo que acabaram usando esse estudo como uma justificativa, tipo, é super seguro usar. Mas na prática até vocês comentaram que não, porque tem essa relação do risco cardiovascular com a reposição, né? Qual que é a opinião de vocês em relação a essa questão de extrapolar, às vezes, esses dados para a prática clínica, assim? Você quer comentar ou eu comento? É que a pergunta é para os dois, né? Então, o estudo Traverse, realmente, ele tem sido, como todo estudo científico, né? Então, sai um estudo, as pessoas às vezes interpretam esse estudo conforme lhe convém. Então, o profissional que quer dar testosterona para o paciente sem muito critério, vai usar de uma forma. Mas o Traverse, ele é muito claro já na população estudada. Era uma população com hipogonadismo. O que é hipogonadismo? É a deficiência real da testosterona. Então, todos os indivíduos ali tinham testosterona abaixo de 300. As sociedades discutem um pouquinho esse número. Umas falam em 260, outras em 300 e pouco. Mas todos ali, no caso, estavam abaixo de 300, né? E todos tinham real indicação, utilizaram essa medicação e, comparando com o grupo que não utilizou, não houve o quê? Não houve aumento dos casos de infarto, seja fatal ou não fatal, e nem dos casos de AVC. Portanto, se considerou a reposição de testosterona segura em relação a riscos cardiovasculares. Só que para quem? Para quem tinha a doença da deficiência da testosterona comprovada com mais de um exame. Então, distorcem um pouco. Dá para usar testosterona que não faz mal para o coração? Não é nada disso. Ela é segura na população que tem o diagnóstico confirmado, que foi monitorada. É totalmente diferente. E eles ainda dosavam bem a dose em que fica a testosterona, porque Isso. também não dá para extrapolar para aumentar muito, né? Isso, ficava uma faixa média, se eu me falha a memória agora, até 700. Né? Eu acho que era aí 700, 750. E o que a gente vê às vezes no dia a dia é paciente com testosterona 2.000, 3.000, com doses absurdas, de utilização de doses Chega absurdas. a ser assustador. Bastante. Isso dá um outro Unimed-Talk, se for para começar a conversar dessas questões de anabolizante, terapia pós-ciclo e uma série de coisas que existem por aí, você... Não, mas a gente pode aproveitar a oportunidade, que se quiser aproveitar e comentar, pode ficar à vontade. Eu sempre digo assim, porque falar de anabolizantes eu só entendo como uma promoção de saúde se for no sentido preventivo de não usar. Isso. Né? Então, entre as várias coisas que às vezes a gente ouve por aí e vê, né, essas testosteronas altas, existem às vezes teorias de terapias pós-ciclo. O que seria isso? O indivíduo usa um esteroide, né,
para ganho de massa muscular, para finalidade estética, sem qualquer indicação de repor o hormônio, mas depois ele usa algumas substâncias, digamos assim, para anular os efeitos nocivos do excesso do hormônio. Não existe isso. Isso não existe, né? Então, terapia pós-ciclo, ela não existe, né? Seria mais ou menos como eu vou tomar um veneno, depois eu tomo um antídoto, daí tá tudo certo. Meu Deus. Né? E são coisas que, assim, uma coisa que assusta nesse mundo, assim, dentre as pessoas que usam anabolizante para fins estéticos, e aí a testosterona é, né, uma das estrelas da história, embora tenha outros piores, né? Existem, inclusive, andrógenos de animais, né? De uso veterinário. Mais de metade desses indivíduos, é por isso que eu acho importante um programa como esse, eles não falam para o médico, não procuram o médico, usam por conta própria ou porque alguém diz que é bom usar, ou porque algum doutor prescreve, mas sabe como fazer a terapia pós-ciclo, sabe como usar o anabolizante para você ganhar massa muscular de uma maneira segura que não traga riscos para a sua saúde. Isso não existe. Isso não existe. Né? Quem faz a medicina séria, seja o urologista, endocrinologista, o hepatologista, o cardiologista, tá cheio de encrenca dessas coisas no consultório depois, né? Então, realmente não tem. Né? Às vezes, durante o uso, como se tem aquela euforia, tem um resultado imediato, mas na prática, a gente acaba vendo muitas consequências do depois, né? Você tinha comentado um pouco ali da relação do desenvolvimento de câncer, que a gente aproveita que é o Novembro Azul e traz um pouco isso. Tem relação direta da reposição hormonal com o desenvolvimento de algum tipo de câncer no homem? Deixar você falar, né? Em relação ao câncer de próstata, isso é bastante discutido, né? Só que, assim, para pacientes hipogonádicos com indicação e mantendo um nível de testosterona adequado, ele não vai ter um aumento de chance de risco de câncer de próstata. Mesmo para pacientes já tratados, seja uma cirurgia ou uma radioterapia para câncer de próstata, hoje em dia sabe-se que é seguro, para casos específicos, fazer a reposição hormonal adequada para esses pacientes. Né? Mas sim, se você dá doses suprafisiológicas, pode sim aí ocorrer a parte do câncer de próstata, ajudar a ser desenvolvido pelo hormônio, tá? Desde que receba doses suprafisiológicas muito grandes, né? Até porque, assim, um dos tratamentos para câncer de próstata mais avançado é o bloqueio hormonal. Né? Então, a gente faz o bloqueio hormonal e é o bloqueio da testosterona especificamente. Porque acredita-se que, sim, tem um número X de receptores que recebem a testosterona e acabam estimulando a produção do câncer de próstata. É um assunto que muitas vezes ele é realmente individualizado, né? Doença ativa não dá, né? Se apresentar com o câncer ativo não dá, né? Então, mas eu realmente acho que aqui, assim, você tem que particularizar, não dá pra gente... Agora, no indivíduo que vai repor testosterona por uma deficiência e vai manter níveis fisiológicos, realmente é meio consensual hoje que não há um risco aumentado, né? Quando você faz uma reposição no indivíduo certo, que tem a deficiência, a princípio não há riscos, porque você só está fazendo o quê? Você está tornando assim, os níveis daquele hormônio fisiológicos, aquilo que ele precisava. Na verdade, a testosterona, eu sempre digo, hoje tem tanta polêmica, no fundo, pelo mau uso, né? Sabe, você distorceu. É um hormônio que tá aí para ajudar as pessoas que têm a deficiência, só que foi distorcido o seu uso, principalmente com esses apelos estéticos. Isso, trouxeram muito para a parte das mulheres também, como se fosse uma necessidade do público feminino também, então acho que por isso que trouxe tanta repercussão. Isso. Hoje o tema é masculino, né? Sim. Mas me permitires um parágrafo, né? Hoje, qual é a indicação formal, né, aprovada para testosterona em mulheres? Só existe uma, né? Qual é essa indicação? Mulheres no climatério, tá? Que já estejam repondo seus estrogênios, ou seja, os hormônios femininos, e estejam com um diagnóstico de desejo sexual hipoativo. Depois de afastadas causas psicossociais ambientais que a gente sabe que podem interferir na libido. Mesmo nesse cenário,
o uso da testo em gel, jamais implante, né? E aí a gente vem uma outra dificuldade, porque a gente não tem no Brasil a posologia do gel comercialmente disponível para mulher, né? Tem que se manipular, que é outra questão. E por um período. Quer dizer, você vai usar 3 meses, 6 meses, não houve uma melhora significativa da libido, não use mais. E sempre lembrando de todo o cuidado em relação a possíveis contraindicações dessa mulher. Efeitos tromboembólicos, neoplasias de mama. Então a gente tem que ter... Então é um cenário muito restrito. Ele é muito restrito. Que é assim, o único cenário hoje que ele é aprovado. E outra coisa que talvez eu acho que caberia a gente falar é que às vezes a pessoa vai lá dentro, faz uma dosagem de testosterona isolada, sem ser uma avaliação, digamos assim, mais acompanhada por um médico, e já às vezes vem um pouco mais baixa e já querem fazer um diagnóstico como se fosse hipogonadismo. E na prática, o ideal é que tenha-se mais de uma aferição, tenha uma coleta adequada. Como é que vocês lidam com isso no consultório? Isso é bastante interessante, porque sim, precisa mais de uma medição. A gente não avalia única e exclusivamente a testosterona, e sim vários hormônios do eixo. E também a própria testosterona, ela tem um ciclo durante o dia, tanto de estímulo quanto de secreção, na realidade. Então, geralmente, a testosterona no final da manhã, ela vai ter um pico um pouco maior do que no final do dia. E isso, claro, que vai mudando ao longo da vida. Geralmente, pacientes mais idosos não têm esse ciclo mais tão perfeito. Mas, enfim, não é só a testosterona. É a avaliação de todo o ciclo, assim como, claro, a sintomatologia, né, a clínica do paciente, que é a mais importante de tudo. Os hormônios, existe uma interligação, existe uma interdependência, né? Então, isso que ele falou, avaliar todo o eixo. A gente avalia a testosterona, tem que avaliar a prolactina, que é um hormônio hipofisário que baixa a testosterona e que às vezes o problema é nele. A prolactina, por sua vez, pode sofrer influência do TSH, que é o hormônio da tireoide. Então, uma dosagem simplista da testosterona não nos diz nada, né? Agora, uma coisa que eu sempre digo, hoje a medicina está numa transição, né? A gente vê assim, de uma hipervalorização de laboratório e um esquecimento do que o indivíduo te traz, né? De forma bem prática, eu pego um homem aos 35 anos de idade que não tem um cenário que me faça suspeitar que ele tem uma testosterona baixa. Ele não é um indivíduo que vem de uma desnutrição, ele não é um indivíduo que teve atraso na puberdade, no seu desenvolvimento masculino, ele não é um indivíduo com uma síndrome genética conhecida, que, né, já se sabe desde que nasceu, né? Ele não é um indivíduo alcoolista, não é um indivíduo usuário de drogas, não é um indivíduo que passou por uma situação, por exemplo, de um trauma nos testículos grave, de uma infecção grave nesses testículos. Ele é um indivíduo que não passou por um processo, por exemplo, de uma quimioterapia, de uma radioterapia, ou seja, um indivíduo de 30 anos, 35 anos, que chega no consultório com queixas, que como você mesmo disse, né, Rafaela? Queixas que muitas vezes são um pouco vagas, né? Eu tô desanimado, não tô muito... com a minha libido não tá muito legal, tô meio triste, tô meio irritado. Às vezes as queixas... Mas qual é a real probabilidade médica desse indivíduo, neste cenário, mesmo que ele tenha uma testosterona baixa, ter uma deficiência real de testosterona que precisa tomar hormônio? É uma probabilidade muito pequena. Então, às vezes, também o que acontece é que a gente precisa dar um tempo para esse indivíduo, né? Precisa acompanhar ele por um tempo, repetir um exame mais para frente. E eu vejo que, às vezes, isso se perde um pouco na medicina hoje, né? Ah, deu baixo, repetido ali uma semana, deu baixo de novo, pronto, vou dar hormônio. Então... acho que tem que ter um pouquinho de calma. Não avalia. Eu queria te ouvir um pouquinho. Acaba sendo uma medicina mais simplista e imediatista. Isso. Não só por parte do paciente, mas às vezes também por parte do médico. Que ele fala assim, não, o paciente me procurou e eu quero dar uma resposta a ele com um bom tratamento, teoricamente. Né? O paciente quer ver a resposta e nem sempre isso é o mais adequado ou o ideal. Então, o que eu acredito muito, e eu converso muito com meus pacientes em relação a isso, em relação, muitas vezes, à mudança de estilo de vida. Às vezes a gente precisa fazer o básico, né? Antes de começar a progredir, tanto na investigação quanto no tratamento, né? E isso é difícil, às vezes, colocar na nossa cabeça e na cabeça do paciente. É porque o que tu colocou, as pessoas querem a fórmula mágica... do dia para o outro. Eu acho muito interessante você falou o básico. O básico sempre vai funcionar.
E hoje o básico não tem graça. Então, se você não diz o básico, né? É como eu digo, hoje as pessoas às vezes chegam no teu consultório reclamando de fadiga e em 3, 4 perguntas, né? Você percebe que a pessoa está dormindo 3, 4 horas por dia. Não vai ter hormônio que vai resolver a vida dessa pessoa. Né, enquanto ela continuar dormindo 3 horas por dia. E isso parece assim, e aquela história, né, uma frase mais antiga que todos conhecem, o óbvio precisa ser dito às vezes. Né? Porque as pessoas, eu digo um outro cenário que a gente vive às vezes, né? O indivíduo vem atrás de suplementações vitamínicas e você faz uma simples conversa sobre o que ele está comendo, você fala, mas você quer tomar uma vitamina? Você não põe uma verdura, você come uma fruta por mês. Então, ele tem toda a questão financeira também que se envolve, porque gente, às vezes gasta um super dinheiro por uma coisa que não precisa, quando podia ter resolvido de uma maneira muito mais simples, né? Daí começa a virar um problema socioeconômico, enfim. E eu acho que assim, a gente vive o dilema do homem moderno, da mulher moderna, enfim. Mas nos anos 80, eu lembro que existiam algumas reportagens que diziam que a máquina substituiria o trabalho humano e os homens, né, ficariam sem tanto trabalho. E a gente sabe que, na verdade, isso foi exatamente o contrário. Né? A vida online hoje nos deu mais trabalho. Né? Só que o ser humano não é online. Né? A gente precisa parar. Hoje, um executivo de uma empresa, o que acontece? Ele recebe uma lista de mensagens e e-mails às 11 da noite de um feriado, é capaz de no dia seguinte ele tá cheio de ponto de interrogação lá, porque que ele não respondeu ainda. E isso gera desgastes, né? E daí quer resolver com a dosagem da testosterona. Outra coisa que eu ia colocar, que o Dr. Fulvio comentou ali das formulações, porque a gente vê que as pessoas extrapolam e usam várias formas, e também, eu lembro de uma história, uma vez eu escutei, não sei se onde é que eu li isso, mas era uma criança que começou com características já, assim, de hormônios masculinos mais avançados, com pelinhos, enfim, e fizeram toda a investigação nessa criança, não descobriram nada, até que descobriram que ela dormia com os pais e o pai ou a mãe, eu lembro quem era na ocasião da história, fazia uso da testosterona em gel. E aquilo me chamou muita atenção, essa história, porque na prática as pessoas usam e realmente tem que ter muito cuidado até na aplicação, né? Sejam para isso, quando vai usar, enfim, que pode passar para outra pessoa. Como é que na prática vocês veem isso, dessas formulações de testosterona, da dosagem? Porque, como o doutor falou, tem que acabar manipulando também essas substâncias. Quando para indicação específica da mulher, sim. Não, digo para o homem mesmo. Para o homem não há uma necessidade de manipular, né? Você tem as formulações disponíveis no mercado, né? E esse cenário da manipulação para a mulher, que é um cenário assim ainda um pouco confuso, né? Mas que a gente não tem a posologia certa para a mulher no nosso mercado disponível comercialmente. Né? Para o homem tem, então eu não vejo uma necessidade de manipular o hormônio para o homem. Mas acho que é importante esse item que você colocou, né? A gente sempre orienta, né? Quando usa uma forma tópica, tem que esperar secar, não pode ter contato com a parceira. Esse caso que você contou é um caso bem interessante e eu imagino ele como um caso bem real. Né? Realmente tem que esperar secar bem para depois ter contato com outra pessoa, né? A gente orienta isso para os pacientes do consultório, né? Quem passa gel, né? Eu falo isso porque, como a gente comentou, tem pessoas que nem passam pelo consultório médico. E quando a gente começou com a ideia de fazer o podcast, isso é justamente porque hoje eu vejo que as consultas médicas também acabam sendo muito rápidas. E nessa rapidez, às vezes, tanto o paciente não pergunta, quanto o médico também não tem o tempo de deixar claro tudo o que a gente tenta colocar, vamos supor, num episódio desse, de esclarecer em relação a todas as questões. E eu coloco um pouco na culpa de nós como médicos mesmo, porque na correria também, a gente também às vezes é tão comum e pra gente parece que é tão fácil, assim, parece que aquilo é tão natural que a gente até esquece às vezes de colocar para os pacientes. Por isso que a gente gosta de fazer o podcast e trazer esses assuntos para cá. Eu acho que foi muito interessante tudo que a gente colocou aqui hoje. Eu acho que tem muitas questões que as pessoas vão e procuram com uma ideia e, na verdade, a gente sabe que trazem muito mais prejuízo do que benefícios. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma mensagem, alguma coisa que vocês gostariam de deixar para quem está assistindo, que acompanha o podcast. Pode falar. Não, eu gostaria de falar assim que a reposição hormonal é um assunto bastante sério. E é bastante importante
A gente não discrimina de maneira nenhuma. No nosso dia a dia a gente faz isso toda semana. Só que, claro, tem suas indicações. E quando a indicação é bem feita, o tratamento vai ser bem feito e o principal que é o paciente vai ter benefício, né, na melhora de qualidade de vida. E muitas vezes a gente consegue resolver problemas importantes para um paciente fazendo uma reposição hormonal adequada. Eu complemento dizendo exatamente o seguinte, que a terapia de reposição hormonal com testosterona, ela é sim segura, desde que o diagnóstico tenha sido feito de forma adequada, né, e que esse paciente tenha um acompanhamento com um especialista, né? Então procure um profissional qualificado, habilitado para fazer esse tratamento. E sim, um tratamento feito no indivíduo certo vai lhe trazer inúmeros benefícios, né? E também eu queria deixar uma mensagem sobre a questão do uso dos esteroides, né? Muitas vezes pacientes que usam esteroide, eles têm um pouco de receio de abrir o jogo com o médico porque acham que vai me julgar ou vai, né? Hoje a gente entende a dependência de esteroide como qualquer outra dependência, né? Então o indivíduo precisa de ajuda, a gente tem que ter um acolhimento sobre essas pessoas. Então não é simplesmente o julgamento, toma bomba, isso e aquilo. Não, muito pelo contrário, é um problema de saúde e procure um médico, procure um endocrinologista sério que vai te ajudar nesse sentido de você se livrar dessa dependência de esteroides que pode acontecer. Fazer uma transição até para deixando o uso, né? Existem maneiras, né, terapêuticas de lidar com esses indivíduos. Para ser mais seguro também, porque uma vez que está usando, né? E eu acho assim, também queria deixar aqui um elogio, né, para o programa dessa intersecção, porque o urologista e o endócrino, a gente necessita um do outro, né? Então essa intersecção ela é fundamental e quem ganha com tudo isso é o paciente lá na frente. Não, né? sem dúvida. Queria agradecer muito então a presença de vocês, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Sigam o Unimed Blumenau e acompanhem os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, no YouTube e no Instagram. Até a próxima!